aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical, para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito dos profetas menores. Hoje chegou a vez do profeta Sofonias. Como eu disse em aulas anteriores, no caso do profeta Obadias, que o profeta Obadias ele era um profeta renegado de nossos púlpitos, renegado de nossos pastores, Sofonias não fica atrás. Sofonias também é um dos profetas renegados de nossos púlpitos. Não se prega muito sobre Sofonias, não se lê sobre Sofonias na igreja, e existem algumas razões para isso. Hoje eu quero enumerar pelo menos uma razão por que não se prega sobre Sofonias, por que não se lê sobre o profeta Sofonias. Porque hoje nós estamos vivendo um evangelho triunfalista, um evangelho da prosperidade, um evangelho onde se prega somente bênção. E o livro do profeta Sofonias, ele é um livro que vem na contramão dessa teologia que nós estamos vivendo em pleno século XXI. Sofonias, ele não é um evangelho que traz prosperidade. Sofonias não é o evangelho da bênção. Sofonias não é o evangelho que anuncia riquezas materiais, que anuncia alívio para o seu sofrimento. Ao contrário, o livro do profeta Sofonias é um livro de juízo. Então é óbvio, queridos, que os nossos pregadores da mídia, eles não vão ler Sofonias. Por quê? Porque Sofonias ele não atrai público, ele não cativa pessoas. A mensagem de Sofonias não carrega para si multidões, mas pelo contrário, a mensagem de Sofonias, se ela for pregada como Sofonias anunciou em seu período, a mensagem dele afastaria as pessoas hoje. Ela não seria tão agradável aos ouvidos. Então, por esse motivo, dentre outros, que o profeta Sofonias, ele não é um profeta lido, estudado e pregado. Por quê? Porque o profeta Sofonias é um profeta do juízo. E nós vamos ver então a mensagem desse profeta. Então nós estamos na lição de número 10. E qual é o tema, qual é o título da nossa lição hoje? O título é Sofonias, o juízo vindouro. Então o profeta Sofonias, ele vai trazer no bojo de seus oráculos o que? Juízo. A mensagem de Sofonias gira em torno de um juízo. Como outros profetas falou sobre juízo, Sofonias ele é um profeta singular. Por quê? Porque de todos que falaram sobre juízo, os teólogos vão dizer que o resumo da ira de Deus se encontra no livro de Sofonias. Então todo o resumo teológico do Antigo Testamento a respeito da ira de Deus sintetiza-se na voz do profeta Sofonias. Sofonias ele vai anunciar um juízo duro, um juízo vingativo, um juízo apressado e um juízo sem piedade. Mas nós vamos ver que essa sem piedade no juízo de Deus não é porque Deus é impiedoso, é porque o homem agiu de forma impiamente. Então o homem está colhendo aquilo que se plantou, como nós já vimos em outros profetas. Queridos, como é que o profeta Sofonias ele recebe a mensagem de Deus? O profeta Sofonias, como outros profetas, tinha duas maneiras de se receber a mensagem no Antigo Testamento. E os 12 profetas menores, eles receberam de duas formas. Através de visões, que nós já vimos em aulas anteriores, esse termo visão no hebraico, que não é uma visão mística. Para quem chegou agora, quem está nos assistindo pela primeira vez, eu já comentei em aulas anteriores que visão não é algo místico.
Não é aquilo que as pessoas acreditam hoje, que os olhos espirituais foram abertos e eles começaram a vislumbrar algo espiritual no mundo espiritual. Não é isso. Visão, como nós já vimos no termo hebraico, que é o termo roé, é fazer uma leitura da situação que estava acontecendo naquele momento. Então, essa era uma das maneiras que eles recebiam a profecia, ou seja, eles recebiam através de uma visão, ou seja, eles faziam uma leitura muito real do seu mundo contemporâneo. E a segunda forma de receber os oráculos divinos era através da palavra, ou seja, Deus chegava e se comunicava com esse profeta. Então, como Sofonias, ele recebe a mensagem, o oráculo divino, ele recebe através da voz de Deus. Tá? Porque no capítulo 1, no prólogo do seu livro, na introdução do seu livro, quando ele se apresenta, quando ele faz a apresentação de si e como ele recebeu essa mensagem, ele diz no verso 1, palavra do Senhor, palavra de Adonai, vinda a Sofonias. Então Deus se dirige a Sofonias através da fala. Então Deus se comunica com o profeta Sofonias. Em que época o profeta viveu? Queridos, em todos os profetas isso é muito relevante. Por quê? Para nós entendermos a sua mensagem, nós precisamos entender em que época ele viveu. Qual foi o contexto da sua vida? Quem era o rei que estava reinando naquele momento? E Sofonias, ele vai dizer que época ele viveu. Diz assim no seu prólogo, no versículo 1, palavra do Senhor vinda a Sofonias. Então Deus chega e se comunica com Sofonias através da palavra. Houve uma oralidade, tá? Houve uma oralidade. O verbo aí é dabar em hebraico. Houve uma comunicação verbal, tá? E aí ele vai apresentar uma árvore genealógica, que logo nós veremos essa árvore genealógica, que é muito peculiar, que só Sofonias traz no seu bojo. Só Sofonias é o profeta que anuncia a sua árvore genealógica, tá? E ele diz, filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Então o profeta Sofonias, ele é um profeta que viveu na época do reinado de Josias. Tá? Josias, a Bíblia diz que ele reina. Quando você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34 e no verso de número 1, nós temos a informação de que Josias tinha 8 anos quando começou a governar em Israel, em Jerusalém. E Josias, ele reina 31 anos. O reinado de Josias começa no ano 640 e termina no ano 609. Então Josias começa a profetizar no ano 640. Josias começa a reinar no ano 640. E 31 anos depois, no ano 609, acaba o seu reinado. Por qual motivo? Nós vimos o motivo na semana passada, na aula do profeta Abacuque. Tá? Ele é morto a mando de Faraó Neco. Faraó Neco, no ano 609, manda matar o rei Josias. Então Josias, ele começa a reinar com 8 anos. Em que ano? No ano 640. E Josias foi um rei bom ou um rei ruim? No verso de número 2, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 34, diz que Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então Josias, ele foi um homem bom. Ele andou no caminho. Ele andou no derek, ou seja, ele andou no caminho de Davi. Ele foi um homem justo, ele foi um homem temente. Mas é óbvio que com 8 anos, ele não tinha maturidade suficiente para governar. Ele estava sob a tutela de alguém. Mas a Bíblia vai dizer algo muito interessante no verso 3. Ele começa a reinar com 8 anos.
Após 8 anos de reinado, quando ele tinha 16 anos, ele ainda era um moço. A Bíblia diz no verso 3 que começou Josias a buscar o Deus de Davi, seu pai. Então, com 16 anos, ele começa a buscar a Deus. Ele começa a invocar o nome de Adonai. Ele entra em oração. E esse período de oração dura 4 anos. Dos 16 anos até aos 20 anos, ele estava buscando a Deus. E Josias, ele é o rei que vai fazer o quê? Que vai promover a primeira reforma em Judá. E quando é que começa essa primeira reforma em Judá? Na época de Josias, ele começa a reinar em 640. No ano 627 antes de Cristo, acontece a primeira reforma de Josias. A primeira reforma de Josias começa no ano 627. E a primeira reforma de Josias dura-se aproximadamente 6 anos. A primeira reforma dura 6 anos, que vai do ano 627 ao ano 621. Nesses 6 anos, Nesses 6 anos, possivelmente, Josias é influenciado por quem? Por Sofonias. Nós vamos ver qual foi a influência de Sofonias na vida de Josias. Então, só para que você entenda, houve 2 reformas. A primeira no ano 627 e ela dura até 621. A segunda reforma, ela se dá quando é encontrado uma porção, uma parte da Torá do Antigo Testamento. Possivelmente foi encontrado o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim em hebraico. Foi encontrado na onde? Perdido lá no templo. Josias manda dar uma faxina no templo e o que ele se encontra lá? Um pedaço do rolo da Torá, do livro de Deuteronômio. Então esse livro é entregue ao rei. E o rei então pede para que se leia esse livro. E à medida que o rei vai lendo esse livro, ou melhor, que lê para o rei, ele descobre que existiam outras coisas que precisavam ser feitas. Olha que interessante, ao ouvir a mensagem de Deus no livro de Deuteronômio, ele se conscientiza que algo a mais precisa ser feito. Aí acontece o quê? A segunda reforma. Então aonde que entra o profeta Sofonias? Os teólogos vão datar que Sofonias começa a profetizar no ano 630. Por que no ano 630? Porque a primeira reforma aconteceu em que ano? 627. Muito bem. Então no ano 627 aconteceu a primeira reforma. 3 anos antes dessa reforma, quem é que começa a profetizar? Sofonias. Por que datam-se o livro de Sofonias 3 anos antes do início da primeira reforma? Porque no livro de Sofonias, Sofonias vai relatar o que? Pecado. Sofonias não relata o renovo, ele não relata a reforma, ele relata o caos, ele relata o pecado que o povo estava vivendo. Então, por esse motivo, ele profetiza antes da primeira reforma. E Sofonias, ele vai denunciar o que? Os pecados da nação de Judá. E aonde morava Sofonias? No verso de número, no livro de Sofonias, a partir do verso de número 4, dar-se a entender que Sofonias morava em Jerusalém, em Jerusalém. Então aonde ele morava? Em Jerusalém. Então ele foi um profeta do reino sul. Ele ficava no reino sul. Em que cidade ele morava? No verso 4, aonde está a expressão deste lugar, entende-se então que Sofonias ele era um morador de Jerusalém. Então ele começa a profetizar 3 anos antes antes da primeira reforma. A primeira reforma deu-se no ano 627. 3 anos antes, Jerusalém estava num caos espiritual.
Então, como é que Sofonias denuncia o pecado? Então, ele vai denunciar o quê? A podridão de Jerusalém, a podridão de Judá. Então, por isso ele começa a profetizar antes do primeiro avivamento na terra de Judá. E Sofonias ele traz uma outra característica, né? Em todas as literaturas que você lê, na nossa revista, tá? Que nós temos em mãos, nós vamos encontrar o quê? Que Sofonias ele era um profeta davídico, ou seja, ele veio de linhagem davídica. E todos os comentaristas que eu li, eles falam que Sofonias descendia, ele foi tataravô do rei Ezequias. Em todas as literaturas que eu li, eu encontrei isso. Tá? Vão dizer o quê? Que Sofonias, ele era bisneto, tá? Do rei Ezequias. Ou seja, por esse motivo, Josias, ele era de linhagem real. Perdão, que Sofonias era de linhagem real. Tá? Mas eu quero dar uma outra interpretação para vocês. Tá? Na linguagem de hoje, e na NVI, se você ler a Bíblia NVI, no capítulo 1, no versículo 1 de Sofonias, você vai encontrar a expressão Ezequias, rei de Judá. Querido, eu quero trazer uma informação para vocês. Eu estou aqui em mãos com a Bíblia em hebraico. Tá? Com a Bíblia em hebraico. Se nós observarmos a Bíblia em hebraico, eu sei que é difícil de ler, mas eu estava analisando o primeiro verso, tá, da Bíblia em hebraico. A Bíblia em hebraico não menciona, tá, Ezequias como rei de Judá. No verso primeiro, na Bíblia em hebraico, só encontramos uma vez a palavra rei, que a palavra rei em hebraico é Meler. E Meler, no hebraico, não se refere a Ezequias. Meler vai se referir a Amon, que era pai de Josias. Tá? A primeira informação é essa. No original hebraico, Meler se refere a Amon e a Josias, e não a Ezequias. Tá? Mas algo interessante é quando ele vai falar da sua árvore genealógica. Tá? Então, primeiro ponto, na Bíblia em hebraico, Meler não se refere a Ezequias. Se refere a Amon, tá? Que era pai de Josias e rei de Judá. Tá? E Josias vai trazer algo peculiar. Ele diz que o pai dele se chamava Cushi. E depois que ele anuncia o pai dele, ele vai anunciar o seu avô. Quem era o avô de Sofonias? Gedalias. E quem era o bisavô de Sofonias? Amarias. E quem que era o tataravô de Sofonias? Ezequias. Isso é um dado muito interessante, que nenhum outro profeta, os outros profetas, o máximo que eles anunciam, o que é? É a paternidade, o nome do pai. Mas Sofonias, ele vai além. Sofonias, ele vai falar aqui, sabe o quê? Sobre 3 gerações. Ele vai falar sobre, fora o pai dele, ele vai falar sobre Gedalias, sobre Amarias e sobre Ezequias. E eu quero que vocês atentem para a expressão, tá? A expressão Gedalias. Observa que Gedalias, Amarias e Ezequias, todos esses 3 nomes terminam com a expressão ia. Tá? Gedalia, ia. Amaria, ia. Ezequia termina com ia. Isso me leva a refletir alguma coisa. Primeiro, esses 3 nomes terminam com o nome de Adonai. Isso no original hebraico é a junção de 2 nomes. Por exemplo, Gedalias é a junção de Gadol, que significa grande,
com Adonai. Ou seja, Adonai é grande. Tá? Por exemplo, Amarias é o verbo amar em hebraico, que é falar, dizer, com um tetragrama, com a palavra ia, que no original hebraico é o nome de Deus. Aí ficaria Jeová, Adonai falou. E depois nós temos Ezequias. Todos esses três nomes têm uma relação com o Eterno. Aonde eu quero chegar com isso? Que Sofonias, na verdade, ele não está defendendo, ele não está mostrando que esse Ezequias é o rei de Judá. Ele está querendo dizer, porque aí depois ele fala que o pai dele era Cuxi. Ora, o que significa Cuxi em hebraico? Cuxi em hebraico pode significar núbio ou etíope, quem mora na Etiópia. Tá? Cuxi, ele vai dar uma ideia de uma pele parda, de uma pele mais negra, mais escura. Tudo nos leva a crer que Sofonias está se apresentando como um descendente da África. Por quê? Porque no original hebraico é assim, Sofonias, que significa o Senhor esconde. Olha que Sofonias também termina com a expressão ia. E somente o pai dele, que ele não determina um nome específico do pai. Possivelmente Cuxi não é um nome próprio do pai dele. Sofonias está aqui evidenciando a origem do pai dele. Ele está falando o seguinte: o meu pai, ele é descendente dos africanos. E os meus avós, os meus descendentes, tiveram um relacionamento com Deus. Por quê? Porque o nome Gedalias, Amarias e Ezequias é um nome comum na terra de Judá. E a palavra Meler, que significa rei em hebraico, na Bíblia em hebraica, não se refere a Ezequias, se refere a Amon e a Josias. Então, ao meu ver, Sofonias está querendo dizer o seguinte: olha, o meu pai, ele é de descendência africana. Por quê? A arqueologia comprova que a 25ª dinastia egípcia, que durou até o reinado de Manassés, tá? Que foi um rei perverso de Judá, tá? Que essa relação, que essa 25ª dinastia egípcia teve uma relação diplomática, política, econômica e militar com o povo de Judá. Então o que aconteceu? Essa 25ª dinastia egípcia, quem é que predominava nessa 25ª dinastia egípcia? Os cuxitas. E quem eram os cuxitas? Quem morava possivelmente entre o Egito e Sudão, que era na Núbia, que é de origem africana. Então, quando eles tiveram esse relacionamento com o povo de Judá, era muito comum os africanos morarem e frequentarem Judá. E tudo nos leva a crer que Sofonias está dizendo o seguinte: os meus antecedentes tiveram um relacionamento com Deus. O meu pai, que é de origem africana, teve um relacionamento com Deus. E o nome que o meu pai me deu foi de uma relação profunda que a minha família teve com Adonai. Alguns vão dizer que o nome Sofonias significa Jeová, Adonai esconde. Mas esconde o quê? Esconde do quê? Vai ter algumas variações de interpretação. Alguns vão dizer que na época de Manassés teve uma matança. E que nessa matança, o que aconteceu com o jovem Sofonias? Ele foi livre dessa matança. Era como se Deus tivesse escondido Sofonias. E quando passou essa matança, o pai dele colocou o nome dele de Sofonias. E o que eu quero trazer é algo novo aqui. Eu não li isso em lugar nenhum. Eu não vi nenhum teólogo falando. Mas como bacharel em teologia, eu quero fazer uma afirmação aqui. Para mim, Sofonias recebeu esse nome depois de grande.
Ou seja, esse nome de Sofonias não é um nome de batismo. Não foi quando a parteira tirou ele, o pai deu esse nome de Sofonias. Não. Sofonias nasceu esse nome pelo relacionamento da providência de Deus em livrar esse menino de algo. E de algo terrível. Que alguns teólogos vão dizer que é da matança que teve com Manassés. Então esse nome Sofonias dar-se-á a esse menino, a esse jovem, após essa circunstância. Nós não conseguimos datar com precisão qual foi o tempo exato dessa circunstância, mas que houve uma proteção, houve, porque o nome dele em hebraico significa Adonai esconde. Então Adonai escondeu do quê? De uma matança. E outros vão dizer ainda que ele escondeu na onde? Escondeu no templo. Alguns vão fazer referência ao Salmo 27, verso 10, que no oculto do seu tabernáculo me esconderá no dia da dificuldade. Tá? Então, eu queria trazer essa nova ideia aqui, tá? Essa nova ideia que não é comum, você não vai encontrar isso em literatura nenhuma, tá? Eu estou fazendo essa dedução, tá? Que Sofonias quer provar o que aqui? O meu pai, que é de origem africana, teve um relacionamento com o Eterno. E olha os meus antepassados, 3 gerações anteriores, teve relação com o Eterno. O meu pai teve relação com o Eterno, por isso ele colocou o meu nome de Adonai esconde. Então, ou seja, a minha família vem de um relacionamento profundo com Deus. E isso nos dá a entender. E qual é o tema de Sofonias? O juízo vindouro. Sofonias, ele anuncia sim um juízo para Judá, mas ele anuncia um juízo para toda a terra. Porque no verso de número 2, ele diz assim, ó, inteiramente consumirei tudo sobre a face da terra. Ou seja, no versículo 1, ele está mostrando que o Adonai, que a família dele teve um relacionamento e que o pai dele é de origem africana, tá? Mas possivelmente o pai dele era um judeu, mas um judeu de origem africana. E possivelmente o pai dele poderia ser até de cor negra, tá? Poderia ser até de cor negra. O que isso traz na mensagem de Sofonias? Traz o seguinte, que o Adonai não é Adonai só de Israel. Adonai não é Adonai de um povo, mas o Adonai, ele é Adonai de uma nação. E o mesmo Adonai que julga o povo dele, julgará as nações. É isso que ele está querendo dizer. Porque no verso 2 diz que haverá um julgamento sobre toda a face da terra. Ou seja, todo mundo, todo o planeta é conhecido naquela época, na visão de Sofonias, receberia o castigo. Tá? Receberia o castigo. Como que nós podemos dividir o livro de Sofonias? Nós podemos dividir o livro de Sofonias de 3 formas. A primeira forma, do capítulo 1 até o capítulo 3, até o capítulo 2, verso 3. Que aqui fala sobre o juízo de Deus contra Judá e o juízo vindouro sobre as nações. Segunda parte, que é do versículo 4 até o versículo 15 do capítulo 2, que vai trabalhar a ideia do o juízo de Deus contra diversas nações gentias. E a terceira parte é o castigo e a restauração de Jerusalém, que é o capítulo 3, do verso 1 a 20. Tá? Vamos comentar um pouquinho agora sobre o livro de Sofonias. O que Sofonias vai combater aqui? Primeira coisa que Sofonias combate, do capítulo 1, do verso 4 ao verso 13, ele vai trabalhar a ideia do sincretismo. Fábio, o que é sincretismo? Sincretismo religioso é misturar crenças. É como você for fazer um bolo. Você coloca ovo, farinha, manteiga, óleo. Você mistura coisas e bate no liquidificador. Depois que você bateu na batedeira, no liquidificador, o que vai acontecer? Misturou todos os elementos. Então, o que ele está combatendo aqui? A mistura entre o santo e o profano. Olha o que ele diz no verso de número 4.
e estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o resto de Baal e o nome dos Quemarins com os seus sacerdotes. O que ele está falando aqui? Ele está falando que em Jerusalém e que em Judá estava tendo o que? Mistura de crenças. Ele cita aqui Baal, que é uma divindade cananeia, que foi introduzida no culto de Israel, tá, pelos assírios, e que passou e que entrou no reino do sul, em Judá. E ele cita uma outra expressão aí, o nome dos Quemarins. O que é Quemarins? Quemarins são ministrantes de ídolos. São sacerdotes, são homens que faziam culto a outras divindades. Quemarim, em hebraico, é o plural de Comer. Não é Gomer, mulher de Oséias. É Comer. Comer, em hebraico, é um termo utilizado para sacerdotes pagãos. Então, o que estava acontecendo ali? Estava acontecendo uma mistura religiosa. Ou seja, o mesmo sacerdote judeu que oferecia um culto a Adonai era o mesmo sacerdote que começou a oferecer culto a deuses pagãos. Ou seja, esses sacerdotes judaicos começou a introduzir dentro da liturgia judaica elementos de cultura pagã, como o Quemarins e os Balaíns. Então, os elementos do culto de Baal foram introduzidos. E os elementos do culto dos Quemarins, que eram sacerdotes pagãos, os sacerdotes judeus estavam praticando a mesma coisa. E Sofonias vai dizer, ei, sincretismo não pode. Não pode existir uma mistura religiosa entre o santo e o profano. E hoje acontece isso no nosso mundo. Hoje nós estamos vivendo o que, queridos? Estamos presenciando entrada de elementos, de crenças pagãs dentro dos nossos cultos. Os elementos pagãos estão dentro do nosso culto. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Qual é o exemplo que eu quero dar para vocês aqui de um elemento pagão? Copo de água. Hoje, pessoas colocam um copo de água em cima da televisão, em cima do rádio, em cima da internet, porque após uma oração, aquela água supostamente receberá elementos espirituais. E após ingerir essa água, eu terei o meu corpo purificado, por exemplo, de enfermidade, de mau espírito, de mau olhado. Ou seja, aquela água irá produzir efeitos espirituais. Isso é elemento pagão. Isso é elemento pagão. Foto. Vamos orar por foto. Hoje nós temos óleo ungido. Hoje nós temos elementos que as pessoas trazem de Israel, pensando que aqueles elementos que trazem de Israel, da terra de Israel, tem poder místico. E que aqueles elementos trazidos, por exemplo, água do Rio Jordão, queridos, ela não produz nada. Esses dias um pastor pela televisão pediu para que os fiéis colocassem a mão na televisão, junto com a mão dele. Porque o poder dele passaria para a tua vida. E aonde você colocasse a mão, a enfermidade ia embora. Querido, é elemento pagão. É sincretismo religioso. Os nossos pastores, os nossos sacerdotes estão trazendo elementos pagãos dentro do nosso culto. E para Sofonias, isso era motivo da ira de Deus. Deus iria destruir Judá por esse motivo. Porque Deus não aceitava o quê? O mesmo sacerdote que o adorava e depois adorava outros deuses. Ele não aceita
ser trocado. Ele não aceita ser igualado com nenhum outro Deus ou divindade. Deus é um Deus exclusivo. Ele quer exclusividade. Ele não quer mistura. Ele não quer que outro ocupa o seu lugar. Não que outro seja capaz de ocupar o seu lugar, porque ele é único. Não existe outro Deus. Na verdade, nós, seres humanos, que criamos divindade, que criamos seres místicos e damos o nome de Deus. Tá? Então o que Sofonias vai combater? Sofonias vai combater o sincretismo. E hoje nós estamos vivendo o quê? O sincretismo dentro da igreja. Tá? Nós não podemos aceitar elementos místicos dentro do nosso culto. Nós não podemos aceitar. Um outro ponto que Sofonias vai combater é o mero formalismo. O que é um formalismo religioso? Porque o formalismo religioso de Sofonias, na época de Sofonias, levou eles ao politeísmo. O que é politeísmo? É ter vários deuses. E o que é formalismo? Formalismo é quando você dá ênfase ao ritual e você não observa o significado. É quando você valoriza mais o rito do que o significado do rito. Por exemplo, o rito, dobrar o joelho. Você dobra o joelho, mas não dobra a alma. Outro exemplo de formalismo, campanhas. Não estou combatendo, falando mal de campanhas. Mas as pessoas acreditam que após campanhas de 7 sexta-feira, de 7 quinta-feiras, após esse número místico, a sua bênção virá. O que isso me lembra? Novena. E novena é um elemento pagão. E nós estamos introduzindo isso dentro do culto religioso, do culto cristão. Ou seja, eu observo mais o rito do que o significado do rito. Então, ele vai combater o quê? Ele vai combater o formalismo religioso dos crentes de Judá, que levou o povo a adorar outros deuses. Isso está no verso 5. Quando ele usa a expressão no verso 5, quando ele diz: e sobre os telhados se curvam ao exército do céu. Ou seja, os judeus subiam no telhado e se encurvavam, dobravam o seu joelho para o sol, para a lua, adoravam astros. E Deus vai falar: ei, para, eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Vocês estão ao mesmo tempo me adorando, mas adorando outros deuses. Ou seja, o formalismo levou ele ao politeísmo. Aí você pode estar me perguntando, porque ele usa a expressão aqui, no final do verso 5, que ele diz assim, ó, se inclinam jurando ao Adonai e juram também por Malca. Ou em outra tradução diz Moloque, que é um deus pagão. Ou seja, eles estavam adorando Adonai, mas adoravam quem? Moloque. Adoravam dois deuses. E para Deus isso é inaceitável. E Sofonias vai combater justamente isso. Sofonias ele não pode acreditar que o povo de Deus começasse a adorar outro Deus se não fosse o Eterno. Aí você pode estar me perguntando, Fábio, mas eu não adoro o ídolo. Eu não adoro imagem de escultura. Querido, no texto original hebraico, idolatria não é só imagem de escultura. É tudo aquilo que você coloca em primeiro plano, ocupando o lugar da divindade do Eterno, ocupando o lugar de Adonai. Isso para Deus, o que é? É idolatria. Nós observamos hoje os nossos púlpitos sendo invadidos por idolatria. Os nossos sacerdotes estão negociando, tá? Estão negociando os nossos púlpitos. Por exemplo, quando um pregador, quando um cantor, quando um conferencista, seja qual for o nome e o título que ele tiver,
ele começar a negociar dinheiro para subir no púlpito, para cantar e pregar, ele está de alguma forma praticando o quê? Idolatria. Por quê? Porque Jesus vai combater isso. Jesus combate isso em Mateus. Jesus diz: ó, você não pode servir a Adonai e a Mamon. E quem é Mamon? O Deus do dinheiro. Quando eu começo a negociar as minhas pregações, os meus cânticos, eu estou negociando com quem? Com Deus Mamon, com Deus da riqueza. E isso é uma forma de idolatria. E Deus não suporta isso. E quando nós agimos assim, Deus entra com juízo. É inaceitável a nação brasileira, nós temos hoje pastores cobrando um exagero para subir aos nossos púlpitos. Eu quero fazer uma denúncia aqui. Hoje nós temos pregadores cobrando 5 mil reais para subir em nossos púlpitos. Nós temos cantores cobrando 6 mil reais para cantar em nossos cultos. Queridos, quando isso acontece, nós não estamos servindo exclusivamente a Deus. A quem nós estamos servindo? A Mateus. Quando Mateus diz ao Deus Mamon. Por exemplo, olha esse fato. Um pregador, ele negocia uma pregação. X valor. Para tal dia. Fica acertado que no dia 20 de determinado mês, certo pregador virá na minha igreja pregar por R$1.000. Depois de uma semana ele recebe uma ligação de um outro pastor, convidando este para pregar na sua igreja. E qual é o dia? No mesmo dia que eu convidei, no dia 20. Mas eu combinei com ele de pagar R$1.000. Mas o outro lhe oferece R$2.000. E o que ele faz? Ele, observando que a oferta do outro é maior do que a minha, ele liga para mim e diz: Fábio, eu não posso ir na sua igreja. Eu não posso ir na sua igreja. E ele inventa alguma história. Ou até ele fala a verdade. Ele fala: eu recebi uma proposta maior e eu vou naquela igreja. Por quê? Porque ele vai me pagar R$2.000. E ele tem a cara de pau e a ousadia de dizer: se você cobrir a oferta, eu vou na sua igreja. O que é isso, Fábio? É negociar. Isso é fazer uma barganha. Isso é comprar, como diz Sofonias, mercadores da fé. Mercadores da religião. E isso é inaceitável. E a Bíblia diz que a ira de Deus virá sobre Judá, sobre Jerusalém, por esse motivo. Por causa do sincretismo, por causa do formalismo. As pessoas dando mais importância à forma do que à observância do rito, a importância do rito. O texto sagrado diz com muita propriedade: se sacrifício eu quisera, você teria me dado um monte. Mas eu não quero simplesmente sacrifício. O que eu quero? Um coração contrito. Eu quero a tua alma. Eu quero a tua devoção. Uma outra coisa que Sofonias combate é o secularismo. O que é secularismo, Fábio? É você viver longe da vontade espiritual. Viver conforme o mundo quer. Olha no verso 12 do primeiro capítulo. E há de ser que naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão assentados sobre as suas fezes, que dizem no seu coração: o Senhor não faz mal, mas o Senhor também não faz bem. Ou seja, esses homens esses homens aqui, que diz Sofonias, eles não negaram a fé. Eles não deixaram de acreditar em Deus. Mas eles acreditam que Deus não passa mais do que a interferir na história. Ou seja, a nossa vida que nós estamos vivendo longe da vontade de Deus, Deus não se importa. Porque Deus não entra na história do homem.
Qual é o conceito moderno disso? É um conceito que nós chamamos de deístas. Os deístas acreditam na existência de Deus, mas não acreditam que Deus interfere na história do homem. E Sofonias diz ao contrário. Sofonias usa até uma metáfora aqui. Ele usa uma figura de linguagem que diz que Deus virá até Judá e ele vai esquadrinhar com lanterna. Quando é que você usa uma lanterna? Em dois momentos. Algo muito escuro e quando você quer achar coisas. Quando algo está breu, está escuro, e quando você quer procurar algo, o que você usa? Uma lanterna. É essa figura de linguagem que Sofonias usa. Olha, Deus se interfere sim. Deus entra na história tua e minha. Cuidado, Ele vai esquadrinhar, Ele vai esmiuçar, Ele vai detalhar. É isso que Sofonias está dizendo. Deus é Deus de detalhe. Ele é o Deus que esquadrinha o quê? Judá. Ele esquadrinha a tua vida, querido. Então esse conceito de que Deus não interfere na história do homem, ele é negativo. Tá? Sofonias apresenta um Deus que interfere. E os deístas vivem como se Deus não interferisse. Então, se Deus não interfere nas ações do homem, então eu não preciso viver conforme a Bíblia quer. Eu posso viver longe da vontade de Deus. Isso não é verdade. Então, quais são os 3 pontos que Sofonias combate? O sincretismo, o formalismo e o deísmo. Esses três elementos são elementos que vai causar o quê? A ira de Deus. No capítulo de número 2, Sofonias vai trabalhar o quê? O castigo sobre nações ímpias. As nações que ele cita no capítulo 2 era o mundo daquela época. Se fosse hoje, Sofonias poderia falar Brasil, Estados Unidos, ele poderia falar Espanha, México, ele poderia usar outros países. É que esses países eram os países da sua época. Então o que Sofonias está deixando bem claro, queridos? Sofonias deixa bem claro que o juízo virá para todo o mundo. Tá? Uma outra coisa. Alguns vão falar que Sofonias ele usa de hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem aonde usa-se o exagero. Tá? Ou seja, um vai falar, não, ele estava exagerando. Bem verdade é que na Bíblia existe exagero. Existe exagero assim, na expressão. Tá? Na expressão. Isso é muito comum no livro dos Salmos. No Salmo é muito comum falar sobre o quê? Sobre hipérbole. Por exemplo, quando Davi fala, eu chorei até a morte. Eu chorei que o meu leite se transformou em um rio. Claro que as lágrimas dele não foi suficiente para transformar em rio o seu parto. Ou seja, ele exagera porque ele quer dizer que ele chorou de uma forma copiosamente. Tá? Mas uma coisa é verdade, querido. O livro de Sofonias não é uma hipérbole. Da mesma forma que o dilúvio foi real, tá? Da mesma forma que o dilúvio destruiu toda a humanidade, todos os animais, tudo que existia, só salvando 8 pessoas, tá? Que era a família de Noé, os seus filhos e as suas noras, tá? E alguns animais que entraram na arca. Sofonias relembra, porque a mesma expressão hebraica, toda a face da terra, é a mesma expressão hebraica de Gênesis. Me parece que Sofonias tem Gênesis na mente. Tá? Mas qual é o elemento que Sofonias usa para destruir a terra? Não é mais o elemento água. Agora é o elemento fogo. Tá? O elemento que irá destruir a terra é o elemento fogo. Tá? Na minha concepção escatológica, a terra não será destruída fisicamente. Mas escatologicamente, para mim, ao meu entender, tá? O que é? É uma purificação. Ou seja, a terra será purificada através do fogo.
O fogo, ele vai tirar o quê? Vai tirar a escória, vai tirar o pecado que entrou no mundo. Tá? É por isso que usa o elemento fogo como elemento de juízo no livro de Sofonias. Na carta de 1ª e 2ª Pedro, quando Pedro vai trabalhar a ideia de fogo, tá? Que a terra será purificada através do fogo. Ou seja, é um elemento que tirará o pecado para a implantação de quem? Do sistema divino. Quando Cristo virá reinar na terra. Então Sofonias, ele trabalha a ideia de que todos os povos serão destruídos. Que o juízo será universal. Tá? E que mesmo aquelas pessoas que não adoraram outros deuses, tá? Mas que viveram de forma como se Deus não existisse. E Sofonias vão dizer ainda daquelas pessoas que não o buscaram. Existem duas formas de buscar a Deus: através da oração e através da Bíblia. Então, se você não lê a Bíblia e se você não ora, você não busca o Senhor. E se você não busca o Senhor, você é alvo da ira divina. Tá? Então, o capítulo de número 2 vai falar que o juízo é universal. Ele começa a falar no versículo 1, 2 e 3 do primeiro capítulo. Ele volta a falar no capítulo 2 acerca da destruição final. Tá? E no capítulo 3, Sofonias vai trabalhar a ideia da destruição de Jerusalém. Ele está profetizando aqui que uma nação seria preparada para o grande sacrifício. Tá? E ele diz que ele convidou uma nação, ele separou uma nação. A palavra separar no original, santificar, no original da ideia de separar, de colocar em um lugar específico para um serviço específico. Então Sofonias está falando de quem? Da Babilônia. Sofonias está falando, olha, a Babilônia ela virá e ela vai destruir vocês. E a Babilônia destruindo vocês é um sinal do juízo futuro que virá sobre toda a face da terra. Porque a linguagem profética, ela tem algumas maneiras de interpretar. A primeira maneira que você interpreta uma profecia é para aquele momento. Tá? Então Sofonias estava profetizando para aquele momento. E qual era aquele momento? Jerusalém seria destruída por um convidado especial. O sacrifício estava preparado, a nação estava separada, iria destruir o povo de Jerusalém. Quem era essa nação? A Babilônia. Mas Sofonias estava dizendo, ó, alerta, tá? Que a nação babilônica, ao invadir a terra de Jerusalém, o que vai acontecer? Isso é um sinal do juízo vindouro. Isso é um vislumbre do juízo vindouro. Nós não sabemos com exatidão quando será. Mas uma coisa nós podemos afirmar escatologicamente: o juízo virá ainda sobre toda a face da terra. E uma coisa que eu acho muito linda nos profetas: o Deus do juízo, o Deus da condenação, ele é um Deus da restauração. Aqui entra muito bem o nome Sofonias, aquele que esconde. Aquele que esconde. Queridos, observe o capítulo 1, versículo 7. Quando Sofonias diz, cala-te. Primeiro ele relata a destruição, a maneira como o povo está vivendo. E aí ele diz no verso 7, cala-te diante do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou e santificou os seus convidados. E mais para frente, Sofonias vai dizer o seguinte: aqueles que me buscam, aquele que buscam Adonai, eu os protegerei. O que isso me lembra? Sofonias. Sofonias significa Adonai esconde. Então, Sofonias está anunciando o quê? Olha, virá um juízo sobre vocês. Mas se vocês se voltarem ao Adonai, Adonai te esconderá, da mesma forma que me escondeu. Olha como entra o nome de Sofonias aí.
Então Sofonias, ele é um profeta que ele profetiza antes, tá? Antes da primeira reforma, e ele morre antes da segunda reforma. Então, possivelmente, ele morre do ano 625 ao 622. Dentro desse período, Sofonias morre. Mas Sofonias termina a sua mensagem dizendo o seguinte: olha, para aqueles que se arrependerem, Adonai esconderá. Queridos, para terminar a aula de hoje, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Deus é um Deus de juízo? É. Ele é um Deus que irá ajudar todos os povos? Sim. Mas se nós buscarmos o Senhor, nesse dia tão difícil, que será o dia do juízo vindouro sobre toda a face da terra, Deus esconderá os seus. Então o juízo de Deus não alcançará a igreja. O juízo de Deus não alcançará o povo eleito. O povo que busca, o povo que clama, o povo que observa a palavra de Deus. Então, se você observa a palavra de Deus, o juízo vindouro sobre toda a face da terra não alcançará a tua vida. Da mesma forma que Deus escondeu a família de Noé na arca, Deus esconderá a tua vida. É isso que Sofonias quer trazer. É isso que Sofonias quer colocar na mente das pessoas. Olha, Deus é um Deus que irá destruir, que irá trazer juízo sobre a face da terra. Mas se vocês buscarem a Deus através da oração e através das Sagradas Escrituras, Deus esconderá a tua e a minha vida. Queridos, até a próxima aula, que o Eterno continue abençoando a todos vocês.